Web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Esse vídeo é um vídeo falando sobre o mini índice e o mini dólar, e eu vou mostrar para vocês um pouco do meu raciocínio aqui para eu chegar à conclusão de que eu devo colocar as minhas ordens de compra nesse ponto e as minhas ordens de venda nesse ponto. De início eu já havia cometido um erro, que foi colocar o preço fora de onde ele poderia chegar. E como eu cheguei a essa conclusão? Ontem, o mini índice ele começou em outro ponto, com uma barra absurda dessa de baixa. Então eu peguei essa barra de baixa, só que eu peguei todo o movimento, não peguei ela pura não, peguei todo o movimento. E aí coloquei no início dessa barra. E aí o que acontece? Eu coloquei o preço fora por questão de cautela. Muito provavelmente ele vai dar uma esticadinha maior, e essa região aqui é uma região de compradores. Por isso que eu estou acompanhando aí o raciocínio de que essa daí é uma região de compradores. Perdão, a marvada me pegou. Não sei se foi a marvada da gripe ou a marvada da Covid. Mas já notei uma melhora aí. Até a voz está um pouco diferente, mas a tosse não abandona, mas vai abandonar. E com relação à alta, eu fiz a mesma coisa. Eu vim aqui embaixo, opa, tem alguma coisa errada que não está certo. E aí eu peguei aqui e levei até o topo desse movimento. Eu não estou achando que esse movimento vai parar por aqui. Ele pode ir mais um pouquinho, mas eu vou tomar como base essa mesma linha de ontem. E aí eu tinha colocado meu preço também fora desse local. O que acontece? Muito embora ele possa subir um pouco mais, se ele resolver voltar antes, a gente já colocou uma vendinha aqui, e aí vai pegar essa queda dele. Se ele fizer a mesma perna, a gente tem um alvo até aqui embaixo, beleza? Se ele chegar lá em cima e pegar a minha ordem, eu posso fazer uma projeção de fibra. Eu faço uma projeção de fibra com as pernas anteriores e vejo até onde ele tem alvo lá para baixo para eu escolher o meu alvo. Meu alvo geralmente, assim, de cara, quando eu coloco lá uma ordem que já tem uma ordem scalp, que não é scalp, né? O scalper ele coloca muitos contratos e num curto espaço, a ordem dele executada ele sai ali em poucos segundos, no máximo 1 minuto, 2 minutos, mas eu coloquei o nome dessa estratégia como scalp, mas eu não estou usando nenhuma estratégia. Então, estratégia que eu digo é pronta, né? Porque isso daqui não deixa de ser uma estratégia. Então, eu coloquei a minha ordem aqui e aí vamos aguardar para ver o desenrolar do mini índice. Aí você vai me perguntar, poxa, velho, por que você não aproveita esse movimento aqui e vende um pouco? Ó, aqui ele está fazendo uma pinça, ó. Ainda que seja reduzido, está fazendo uma pinça, está no mesmo local. Porque eu opero fora do preço. Eu vou para a região de compradores para comprar com os compradores. Só que eu atuo fora do preço. Eu não vendo aqui em cima e não compro aqui embaixo. Eu espero o preço chegar onde eu quero e aí sim justifica uma compra. Da mesma forma, o mini dólar. Deixa eu ver como é que tá esse microfone aqui, se ele tá no máximo. Bom, ele tava no máximo lá. É uma baita de uma barra de força também no dólar. Tá subindo absurdamente. Mas é provável que ele, nesse ponto aqui, ele sinta um pouco. Se não sentir um pouco nesse ponto aqui também há mais uma resistênciazinha para ele sentir. Vocês podem ver que os topos dos candles, as máximas dos candles anteriores, ela tá decrescente.
É provável que chegue em um determinado momento aqui e ele faça esse movimento de baixa também. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer nesses 30 minutos. Aqui, ó, eu tenho que esperar esse candle acabar e eu vou considerá-lo como primeiro alvo de Fibo. Então nós já temos o preço do dia. Esse preço daqui, por hora, é o preço de ontem. Mas o ativo hoje está se mostrando com força para ter o seu próprio preço. A gente está um pouco mais da metade do caminho e ele já está aí com um volume financeiro muito absurdo, um volume financeiro alto, e está mostrando uma força compradora numa zona de comprador. Então era para a gente estar realmente ao lado dessa galera que está fazendo o preço subir. Vamos ver a amplitude desse candle aqui. Ó, já tem 13 pontos, é uma baita de uma amplitude. E aí ele sentiu nesse ponto aqui. Como ele é o primeiro candle, eu vou entender essa área aqui como uma área de primeiro alvo de Fibo. E as minhas ordens, elas ficam aqui. Ontem eu acabei não colocando a minha ordem aqui em cima, mas a minha estratégia é ter uma segurança maior para não colocar o meu dinheiro em risco e colocar num campo em que, se ele bater, ele vai retornar. No mini dólar, eu opero na real, só que eu opero com stop. Então eu tenho que deixar minha ordem aqui, ó, tem o primeiro alvo de Fibo, segundo, terceiro, banda de Bollinger, média de 200 dias. Tem muita coisa para segurar o dólar, mas mesmo assim eu não coloco logo em cima dessa linha. Eu coloco 1,5 ponto acima e aí a estratégia eu vou colocar aquela que eu chamo de scalp, mas não é scalp. Então vamos lá. 1, 2, perdão, vamos lá, 3, vamos lá, aqui a gente coloca um pouquinho para cima e aí coloca no terceiro alvo de Fibo. Então a gente já chegou à conclusão de que a nossa compra está num local seguro, que se ele bater, ele muito provavelmente ele vai retornar um pouco. E aí ele geralmente retorna nesse terceiro alvo de Fibo, até estica um pouquinho mais e retoma a trajetória dele de alta. O ativo, o primeiro candle ainda não finalizou, ele está deixando uma sombra um pouco acima. Quando ele finalizar, aí sim eu vou pegar lá o primeiro alvo de Fibo e vou levar para a máxima dele. Ele está chegando nesse ponto aqui dessa pinça, ó, vamos lá, 4984 e meio, 4984 e meio, 4984 e meio. Pode ser que ele volte ou pode ser que ele rompa isso. Se ele romper isso, ele vai buscar lá o segundo alvo de Fibo, o terceiro alvo de Fibo, mas mesmo assim eu vou considerar esse primeiro candle como tendo atingido o primeiro alvo de Fibo. Se ele for um candle com uma amplitude muito grande, eu posso estudar sim, deixar nesse mesmo ponto aqui. Agora, dependendo da situação, eu tenho que elevar um pouco essas minhas ordens, beleza? Eu vou deixar por hora sim. Muito provavelmente eu vou ter que analisar aí as compras, porque se ele resolver voltar aqui embaixo, a gente tem esse canal de baixo aqui também que pode dar uma segurada nele. E a gente vai fazer esse mesmo esquema de puxar o preço do dia. Quando ele finalizar, a gente já vai ter o preço do dia, porque a gente vai arrastar ele para o primeiro alvo de Fibo e aí vai ter o alvo do dia. Tendo o alvo do dia, a gente tem como puxar lá o preço lá para baixo. Mas é aquela velha situação, ele está no início do movimento. Eu não posso considerar isso daqui como um dia longo no final do movimento para fazer uma venda. Porque se a gente for olhar aqui, ele não está mais no fundo.
Ó, essa região aqui é uma região de suporte, ó. Aqui embaixo, uma região antiga de suporte, e aqui tem uma outra região nova de suporte. Então ele não está aqui embaixo ainda. Não posso considerar como ele estivesse chegando no final do movimento. Aqui eu posso considerar esse dia longo aqui. Ele estava lá em cima, e aí ele fez um candle de vendedores e fez um baita de um candle de vendedores aqui, um dia longo, no final do movimento. E aí o ativo sentiu a pressão vendedora do dia seguinte, do dia anterior, abriu lá embaixo e pegou um pouco de força para subir, porque ele chegou naquela nova região de fundo, tá vendo? Nova região de suporte. Bateu lá embaixo, voltou, só que ele não teve força para continuar a trajetória dele e buscar essa máxima anterior aqui. Ele pode hoje fazer isso, porque ele bateu ontem nessa região de suporte, tá vendo? Bateu ontem e não conseguiu continuar caindo. Então ele está com uma força compradora aqui. Mas não significa, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: eu não posso considerar isso daqui como um dia longo para eu já fazer uma venda quando ele finalizar, porque ele não está no final do movimento. Então ele não indica essa possível reversão e exaurimento da força. Ele aparentemente está fazendo uma perna aqui, uma outra perna, e aí a gente não sabe se essa perna vem aqui em cima ou não, mas a minha ordem ela ficou nesse local aqui. Com relação à notícia, eu ainda não li, eu tenho que dar uma olhada lá, se tem notícia 3 estrelas, tem uma 8 horas do Brasil. Caramba, o GPM é negativo. Daqui a 10 minutos tem uma evolução do emprego. A expectativa é de que tenham mais 245 mil. Isso daqui é claro que pode gerar uma pressão inflacionária. E o Copom ele já falou um pouco sobre a sua preocupação com relação à inflação, né? O pleno emprego ele tem um lado bom, que as pessoas estão trabalhando, estão produzindo, a economia se aquece. A economia se aquecendo, tem mais dinheiro no mercado. Se tem mais dinheiro no mercado, a tendência dos produtos é ficar mais caro. Então o que acontece? Se os produtos ficam mais caros, porque o consumidor ele vai ter que disputar por aquele produto, então quem tem mais dinheiro acaba tendo um poder de compra melhor, o que acontece? A gente se depara com o fenômeno da inflação. O Copom ele vinha cortando a taxa de juros porque ele estava tranquilo com relação à inflação. Se tiver algum motivo para ele elevar essa taxa de juros, podem ter certeza que ele vai elevar ou manter no patamar que está aí. Esse patamar do jeito que está aí está muito alto ainda. Há alguns países no mundo que estão com a pressão inflacionária muito maior que a do Brasil e os juros não está nessa situação, nessa altura que está aí no Brasil. Mas muito provavelmente nas próximas reuniões, se ele sentir essa pressão inflacionária, eles vão manter ou vão elevar a taxa de juros. Depois tem 11h30 uma notícia dos Estados Unidos. E por hoje é só essa daqui a 10 minutos. Então assim, muito provável que dê uma mexida no mercado nesse período aí, lá para 9h30, né? 9h30, Então é isso. Eu vou deixar rolar e vou finalizar esse vídeo por agora. Se for o caso, no final do dia eu mostro como foi o resultado, se teve trade ou não teve trade. Forte abraço, Weber do canal Vencendo Obstáculos.